Bem, queridos, glória a Deus, um domingão aí, mais uma semana começando. É bom que a gente, como disse a pastora, né, os primeiros minutos da nossa semana, as primeiras horas, tem gente que costuma dizer que a semana começa na segunda, né? Pra gente começa no domingo, né? E a semana... Agora sim. E aí a semana, ao longo dela, segunda, terça e assim por diante até sábado, a gente vai fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus vai colocando em nossas mãos, fazendo e agindo, né, com a unção do domingo que a gente veio aqui, experimentou, recebeu. Deus foi nos preparando ao longo do dia para que a gente possa, né, ao longo da semana, não só desfrutar, mas também trabalhar para o Senhor. Amém? Falando dele, para trazer mais pessoas, para a nossa família, cuidando dos nossos, para a glória de Deus. Queridos, quero agradecer ao Marcos pela introdução. Cadê o Marcos? Sumiu. Ah, está ali. Pela introdução, sejamos gratos. Vamos ler em Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Ó, tá lá. Alegrem-se sempre. Versículos de 16 a 24. Eu vou ler na Bíblia aqui que é melhor. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e assim fará, ou fará isso. Amém? A palavra enfatiza aqui a questão de dar graças em todas as circunstâncias, né? Marcos deu uma introdução aqui sobre sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, e eu quero reforçar isso, darmos graças. Imagino que algumas coisas ruins tenham acontecido nos últimos dias, na vida de alguns, mas eu tenho certeza que muitas coisas boas aconteceram também. E é um momento de reflexão, agradecer. Poxa, eu, glória a Deus, entrei aqui e estou agradecendo pelo ar-condicionado, que está esquentando de novo. É Ribeirão, né? Ribeirão é quente, é uma delícia. Tem muita gente que não gosta. Eu já acostumei, como diz minha mãe, nascida e criada aqui. Então, para mim, é terra normal. A gente vai para um lugar mais frio, a gente sente e fica lá, morrendo de frio. Tem que pôr 3, 4, 5 blusas. Eu já saí para pedalar com 5 blusas de frio. Literalmente, tá? Como disse a minha esposa, né? Parece uma cebola na hora que vai tirar, né? Tira uma, tira outra, tira outra, tira outra e vai. E nesses friozinhos aí, mas é gostoso, tá? Bem, versículo 18 fala sobre darmos graças, né? E como isso é bom, como é bom agradecer, né? E às vezes tem pessoas que no dia a dia acabam reclamando de tudo, né? Às vezes não porque ela quer reclamar, já está acostumada, né? Você já deve ter passado por isso, né? Mas a pessoa fala, está quente é porque está quente, está frio é porque está frio, né? Se chove é porque está molhando, se não chove é porque está seco, né? É uma reclamação atrás da outra. Mas a pessoa está acostumada. Esses dias atrás eu atendi um rapaz que vai fazer uma entrega lá em casa. Esse tempo atrás não, foi ontem, foi muito próximo, foi ontem de manhã, e estava aquele sol, né? Aquele solzinho gostoso. Aí ele falou assim, nossa, que calor, né? Eu falei, tá quente, é. Aí ele, mas fiquei sabendo que vai esfriar de novo. Eu falei, que bom, nossa, muito ruim. Eu falei, mas não entendi agora, eu fiquei assim, né? E aí, né? Aí não bastasse isso, né? Ele ainda falou assim, chover que é bom nada. Esse tempo seco, baixar a poeira. Eu falei, estamos em agosto, né? Pensei, né? Agosto não chove, né? Aí ele falou, não deu nem tempo de falar e foi embora.
Eu falei, gente, é piada, né? Mas aí assim, você vê que ele não parou para reclamar, saiu, né? Foi natural. Isso é muito comum, gente. Você sendo do lado de alguém, deixa eu ver, nossa. Uma vez, teve uma época em Ribeirão que estava chovendo bastante, glória a Deus por isso, e a pessoa falou assim, estou ficando mofada de tanta água que está na minha casa, né? Eu falei, exagera, né? Toma um banho, né? Tira um mofinho. Mas assim, acontece, gente. Chove, chuva é bênção demais, as plantas crescem, né? A gente precisa dela para comer, né? Quem não gosta de comer uma fruta, né? Gostosa, suculenta? Se não chover, não tem, né? Ao mesmo tempo, essa época, em compensação que não chove, as verduras ficam maravilhosas, né? E quem gosta de verdura sabe como é uma época boa para comer. Mas, enfim. E é isso que eu queria dizer, gente. Seja gratos, não só ao tempo, seja grato às coisas que Deus nos deu. Seja grato aos casados, sejam gratos ao casamento que Deus permitiu que você tivesse. Às vezes eu vejo gente reclamando, né, do marido, da esposa, né, fazendo, não só reclamando, às vezes expondo, né, porque não reclama para a pessoa certa, né, reclama para o além, assim, né, sai reclamando. É a ideia do tempo. Aí reclama do marido, outra reclama da esposa. Mas peraí, né, quem que escolheu, né? Quem escolheu a esposa? Você? Quem escolheu o marido, né? Eu não acho que alguém pôs uma arma na cabeça e falou, casamento arranjado, vocês vão casar e acabou. Isso já foi, gente. Apesar que, né, enfim, eu espero que não tenha sido assim aqui com vocês. Mas, assim, de certa forma, a gente escolheu. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar. Dar graças a Deus por essa situação e cuidar, ir atrás, né? Dá uma situação bem simples. Por exemplo, quando a gente vai no mercado, porque as nossas atitudes, elas têm consequências, né? Então, você vai no mercado para comprar alguma coisa simples. Vamos pensar, sei lá, um papel higiênico. Então, eu vou comprar um papel higiênico. Você não chega lá e cata um pacote e põe no carrinho, né? Talvez alguns façam, né? Uns mais distraídos. Mas, na prática, não. Você tem um critério. Aquela tal marca eu não gosto. Aí você olha e fala, folha simples não, prefiro dupla. Esses tempos atrás eu descobri que tinha tripla, mas depois não vi mais no mercado. Eu não sei se não vendeu, não fez sucesso, né? Aí você assim, não, beleza, não, tem que ser dupla. Tá. Não, mas também não pode ser muito caro, porque eu tenho que dar conta de pagar. São critérios. Não, mas também não pode ser muito grossa a folha, nem muito fina. Muito grossa incomoda, muito fina rasga na hora que eu estou precisando, na hora que eu mais preciso. Então você fala assim, não, você vai lá e fala, essa aqui é boa. E para os homens, né, mais um detalhe, a esposa tem que gostar também, porque senão a esposa vai reclamar e você vai ter que ir lá comprar outra, né? Então, assim, você estabelece critérios. E por que a gente lida com noivos, eu e minha esposa, né? A gente dá curso de noivos há um tempinho já, e a gente observa, às vezes, o quê? Que a pessoa inicia um relacionamento na emoção, não estabelece critérios para ter alguém que vai ficar do seu lado a vida inteira, né? Para comprar um papel higiênico, a gente é criterioso, mas para adquirir, olha que termo esquisito, deleta. Mas assim, para ter uma companheira ou um companheiro que vai estar do seu lado o tempo todo, poxa, estabeleça um mínimo, estabeleçam critérios, né? Não, tem que ser uma pessoa temente ao Senhor, tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, né? Tem que ser uma pessoa bonita, tem que ser uma pessoa bonita por fora e bonita por dentro, né? Extremamente importante. Só que assim, beleza, aí você estabelece critérios. Mas e você? Você já estabeleceu os seus critérios? Para você, e você? Você tá bem? Você é honesto, honesta? Às vezes a gente exige tanto do outro e a gente mesmo não compartilha das mesmas qualidades, né? Como eu já ouvi alguns ministrantes falarem, né? A pessoa que é um príncipe, mas está longe de ser uma princesa e vice-versa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá certo? E agora já casou e está com problema, o que faz? Troca? Não, não troca, né? Troca não. Agora que você já conhece a palavra do Senhor, você não faz o quê? Não troca. Você faz o quê? Conserta, né? Porque, gente,
Tem um costume ultimamente, né? Isso aqui, ó. Isso aqui está banalizado, né? Apesar que tem uns que são mais caros que o salário, sei lá, quase que anual de alguns. Então, assim, mas está meio banalizado. Ele dá defeito, o que você faz? Você troca, você não conserta. Você encosta, dá para a criança brincar, né? Apesar que tem umas crianças de iPhone, né? Eu já vi. Minha esposa dá aula na escola e ela vê umas crianças com iPhone. A criança, o celular cai no chão. Ai, caiu. Dá até um infarto se eu ver um negócio desse caindo. Aí, assim, caiu. Você vê a irresponsabilidade, né? Aí, troca. A gente está acostumado com isso, né? A garrafinha quebrou, você troca. Ah, o micro-ondas quebrou. Tem gente que dá graças a Deus. Tem esposa que fala, graças a Deus, quebrou, porque eu não aguentava mais micro-ondas. Quero um novo. Aí vai para um novo, bonitinho. Mas tem coisas que você vai dar muito mais valor. Por exemplo, uma parede de ar-condicionado, uma coisa mais cara um pouco, onerosa. Beleza, dá um defeito, o que você faz? Arranca da parede, vai lá na loja, compra outro. Não, você vai, chama uma pessoa e arruma. Uma coisa até simples, um umidificador lá em casa. Tem um umidificadorzinho, começou a fazer que barulho. Que barulho me incomoda, cara. Eu não durmo com aquele troço. Falei, não é possível. Aí fui, pesquisa, descobri que é um coolerzinho. R$30. Fui lá, troquei o coolerzinho. Cara, é muito simples, tá, gente? Para quem passa por isso. Uma simples chave Phillips. Você abre, tira o trem, conecta o outro, acabou. 30 conto. Você não precisa lá comprar outro de 300, 200, 150, depende do modelo, né? E por quê? Porque eu valorizo o meu recurso financeiro, eu valorizo meu bolso. Eu não vou simplesmente jogar fora e fazer outro. Não, eu vou dar valor. Para aquilo que a gente dá valor, a gente faz o quê? A gente conserta. Não consegui consertar, vou chamar alguém. Não consegui, a pessoa que eu chamei não conseguiu, eu vou chamar outro, eu vou falar com um amigo. Você arrumou, eu vi que você arrumou o seu ar-condicionado com alguém. Com quem que foi? Você não vai atrás, você pesquisa, né? Você procura. Então, deu problema no seu relacionamento, vai atrás de quem pode te ajudar. Vai fazer um curso, vai no psicólogo, vai no psicanalista, vai procurar o pastor, vai orar, vai jejuar, vai buscar na palavra do Senhor. Eu orei já, orou uma semana. Nossa, eu estou casado há 20 anos, vou fazer 21, já vai fazer 21 anos de casados em novembro. Uma semana de oração, jejum só, né? Poxa, não vale mais que isso um relacionamento? Vale, né? Vale sim. Então busca no Senhor, vai buscar, vai atrás, vai fazer a sua parte, vai dar valor naquilo que você tem. Meu filho dá trabalho. Seu filho dá trabalho? Mas quem criou mesmo? Né? Quem que fez e criou, né? Não foi o vizinho, não foi a professora, não foi o pastor, foi tu. Então, assim, busca em Deus, é seu filho, é sua filha. De repente, está faltando um abraço, está faltando conhecer um pouco melhor ele, está faltando, de repente, deixar de ficar levando para a avó e para o vô e colocar do seu lado, para você ensinar ele no caminho. Tá? Então, essas coisinhas assim. Então, ver as amizades com quem ele está andando. Eu vou falar exemplo nosso, porque eu estou aqui para falar, então eu tenho que falar do nosso exemplo, né? Não vou sair falando dos outros, né? Mas, por exemplo, a minha esposa, ela ora pelas amizades do nosso filho de quando ele estava na barriga dela. Pelas amizades. A minha mãe falava assim que toma cuidado com as amizades. Toma cuidado com as amizades. Vocês já ouviram isso, eu imagino que sim. Por quê? Elas podem te levar para um caminho mau. Sua mãe e seu pai estão lá, ensina. Aí você faz amizade com... Você começa a fazer umas artes fora do normal. Não arte de criança. Cair, brincar, escorregar, machucar. Isso é normal, né? Mas, de repente, pode levar para um caminho aí que fica muito mais difícil a volta, né? E, em relação a um outro detalhe agora. Vamos lá, versículo 23. Vou colocar o versículo 23 do mesmo texto. Diz assim, ó, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele cita, né,
a partição da nossa vida em espírito, alma e corpo, eu vou enfatizar terceira parte, corpo. E o nosso corpo? Você é grato a Deus pelo corpo que Deus te deu? A gente tem que ser, gente, todo momento, em todas as circunstâncias. É desde agradecer o alimento na mesa, que vai nos nutrir, vai nos dar força, vigor para caminhar o dia a dia. E também pelos cuidados que o Senhor nos permite ter. Tenho uma mão, 5 dedos, eu tenho um pé, eu tenho uma perna, eu me locomovo, eu respiro bem. E aí, eu valorizo isso? Coisa simples. Em Deuteronômios, versículo 22, nos dá uma orientação sobre cuidar de nós mesmos. Lá no versículo 8, diz assim, Deuteronômio 22, versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Mas assim, nossa, isso está na Bíblia, né? A Bíblia vai falar sobre fazer um parapeito no terraço, né? Ensinar a construir casa. Ele deu toda uma orientação sobre a construção do templo, né? Quando a gente fala sobre a orientação da construção do templo, a gente leva todo o lado espiritual. Nossa, que bênção, porque Deus gosta, né? De ter o lugar do Santo dos Santos, ter um espaço tal, fechado. Mas Deus, ele é tão lindo que ele dá orientações para a nossa vida, para a nossa casa. Na verdade, a gente tem um manual inteiro aqui que fala sobre cuidar das nossas vidas. Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Por que eu fazer um parapeito? Ele até fala, para não que ocorra um acidente, para que você, então, lá na beirada, não caia. Vai te proteger. E por que a gente insiste em fazer coisas que não nos protegem? Porque eu insisto em ver pessoas andando de carro sem cinto. Precisa ter uma multa? Precisa doer no bolso? Poxa, cuide-se. Porque eu insisto em ver crianças soltas dentro do carro. Hoje existe cadeirinha, existe assento de elevação, existe cinto, existe banco atrás. Até sensor, né? Hoje eu estava falando com meu filho, você senta o carro, se você não trava o cinto, fica pip, 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 pip. Aí eu descobri esses dias na internet, vocês não vão comprar, obviamente, que tem um dispositivo que ele lembra aquela fivelinha do cinto de segurança. Você pode comprar aquilo, enfia lá e ele para de apitar, você não precisa pôr o cinto. Olha que brilhante, é o brilhantismo do ser humano, né? Porque aí não apita. Oh, que burro, né? Bota o bendito do cinto. Por quê? Se acontecer um negócio chamado acidente, porque é acidental, não é porque alguém quer causar, aquilo ali vai te proteger, gente. Proteja seu filho. Criança solta dentro do carro, meu. Vocês não têm noção do que é onde ela vai parar, no caso de um acidente. Não estou falando que é de grandes tragédias, não, tá? Um pequeno impacto. A criança vai parar no para-brisa. Então, assim, toma cuidado com isso. Existem meios. Se não existisse, ficar quieto. Aí a gente pensa assim, quando eu era criança, eu andava solto na traseira da Kombi do meu tio. Nós íamos em 9 sobrinhos. E pensa num tio doido. A festa dele era andar com os 9 sobrinhos soltos na caçamba da Kombi, lá dentro, assim, tudo solto. Né? Quando não tinha umas caixas lá. E era brincadeira, né? Mas assim, tá, legal, né? Não aconteceu nada, graças a Deus. Não comigo. Eu tenho uns primos que levavam uns arranhões, né? Mas assim, poxa, vamos tomar cuidado, né? A gente vê bebezinho às vezes solto. Tá no colo, tá no colo. Você acha que você vai segurar? Não vai, não dá tempo, tá? Então, tomem cuidado com essas coisas, tá? Vai pôr um capacete, prende a fivela, tá? Ele não vai te proteger 100%. Meu pai, quando era mais novo, ele caiu de moto, o capacete rachou. Graças a Deus que tinha o capacete, senão ia rachar, era outra coisa. Então, assim, são detalhes.
né? Não estou aqui para assustar, ou para acusar, ou para dizer... É trazer uma palavra de conhecimento mesmo. E outra coisa, em relação ao corpo, vamos agradecer. Deus, obrigado, porque eu tenho todos os membros. Obrigado, porque se eu não tenho todos, o que eu tenho eu consigo usar. Às vezes as pessoas elas param para fazer isso depois que se livram de alguma coisa muito ruim que aconteceu. Porque não valorizam antes. Fica doente, mas não repousa antes. Repousa depois que fica doente. Aí fica doente, toma remédio, aí faz repouso. Não, aí precisa faltar do trabalho, às vezes deixa de ter o ganha-pão, família às vezes passando necessidade. Sendo que se você se cuidasse antes, essas coisas não aconteceriam. Ah, então quer dizer que Deus não cuida? Cuida, Deus cuida demais. Eu falo para eles, eu falo, gente, como Deus cuida? Eu moro no Planalto Verde, eu passo na Dom Pedro direto e eu vejo cada coisa lá acontecendo. Não é só lá, tá? É todo lugar, porque lá é onde eu passo mais. Eu falo, nossa, Deus ama esse lugar aqui, porque o tanto de acidente não acontece, que é evitado, eu acho que é porque é a mão de Deus. Os anjos segura daqui, o outro anjo segura dali, né? Porque é muito descaso com a responsabilidade e com a própria segurança da própria vida, né? Então, assim, tome esses cuidados. Era esse sentido que eu queria passar para vocês. E, mais ainda, dê graças a Deus porque você foi criado de um jeito que é uma máquina maravilhosa que nós temos aqui. Deus criou de uma maneira fantástica. Estamos já no século XXI, a medicina é extremamente avançada, cientistas aí para todo lado, o mundo inteiro pesquisando sobre o ser humano, e ainda não se descobriu muita coisa. A gente sabe do movimento, como é que funciona o músculo, mas até hoje, no curso a gente falou sobre átomos, né, Marcos? Mas o átomo ainda, no final das contas, ele ainda não foi descoberto por inteiro. Existem nêutrons, elétrons, né, prótons, mas dentro deles ainda são em outras subdivisões. Eu só preciso ter uma noção. E que dirá o resto? A movimentação, o movimento cerebral, muita coisa acontece com a gente que ainda não se sabe por quê. Para quem não sabe, né, a minha mãe ela tem uma demência semelhante ao Alzheimer. E quando você pergunta para o médico por que isso aconteceu, eu não sabe, não sei, a gente não sabe. Não sabe. Então muita coisa vai acontecer, a gente não sabe. Então não tem nem, às vezes, como evitar. A gente tem ideias de como você pode fazer para que isso não aconteça. Mas tem coisas que a gente sabe que pode acontecer e tem coisas que a gente pode evitar. Parada cardíaca, obesidade, né? Cálculo renal. Essas coisinhas a gente sabe como evitar. Eu tenho evitado muito o cálculo renal porque dói demais, queridos. Eu já tive 4 vezes quando era mais novo, adolescente. Falei, nunca mais esse troço aqui. Doutor, o que eu faço? Fizemos uma série de exames e falou, ó, você tira o leite, um pouco, né? Porque eu era exagerado, gente, tomava mais de 1 litro por dia. Tira o cálcio, que era o meu caso, e água nesse corpo aí. Não tive mais. De vez em quando eu esqueço, mas aí eu lembro da dor. E aí eu volto. Opa, não posso parar de beber. Falando isso, ó. Glória a Deus, Juliano. Pela aguinha. A gente bebe quando tá com a boca seca, né? Mas não, tem que tomar o tempo todo. Atividade física. Como é que tá? Como é que tá a sua atividade física? Cada um na sua limitação, obviamente, né? Alguns, se fizer uma caminhada, tá 100%. Alguns precisam ir um pouco mais além. Outros não fazem nada. Tem que tomar esses cuidados, gente. Isso faz bem. É cuidar do seu próprio corpo. É glorificar a Deus. É agradecer a Deus. Deus, obrigado. Eu vou cuidar bem. Deus, obrigado. A gente não cuida bem. O irmão que toca a bateria aqui, ó. De vez em quando ele deve passar um paninho, cuidar. Eu vejo o pessoal cuidando de carro, né? Todo fim de semana. Dá aquela lavada, encera, passa aspirador. Aí você fala assim, e você? Nem um banho às vezes toma, né, direito. Oh, pelo amor de Deus. Para cortar um cabelo, precisa ir no 3 irmãos, né? Senão não corta. 3 irmãos, 2 segura, 1 corta, né?
Porque assim, senão não vai, fica lá, não se cuida. Passa um creme, esse pé rachado, passa um creminho, cuida. Dá no trabalho, usa o EPI, que no Brasil a gente tem esse costume, né, de não usar EPI. Eu atendo no meu trabalho, eu atendo vários empresários, né, e escuto direto. Ele fala assim, eu compro os EPIs, eles não usam. Mas fala, não usa? Não usa por quê? Não usa, porque eu compro porque a lei manda comprar. Se ele não usar, o problema vai ser dele. E vai ser mesmo, gente. Foi feito um estudo ali, que aquilo ali vai te proteger, vai cuidar do seu corpo, o seu bem tão precioso que Deus colocou. Vão cuidar, usa. Geralmente é aquele machão, né? Não preciso disso não. Uma vez eu fiquei sabendo, um rapaz trabalhava ele era eletricista, trabalhava na CPFL, e um dia ele foi fazer um teste para ver se tinha energia. Ele molhou o dedo e pôs o dedo lá. Mas não é possível, não é possível. A gente tem tantos equipamentos para fazer isso, né? Lá em casa mesmo, uma vez um rapaz foi lá para ver a cerca elétrica, estava funcionando, o outro falou assim, põe a mão. Estava em 2. E o cara titubeou ainda, ele quase pôs, o outro falou, estou brincando, né? Um falando para o outro. Foi lógico, vocês são doidos. Aí foi lá com o equipamento, aí viu que estava sem energia, né? Então, assim, são coisas simples no dia a dia que vão fazer muita diferença. Então, não deixa esperar acontecer alguma coisa para depois correr e clamar ao Senhor. A própria Bíblia nos ensina, cuide-se, cuide do seu corpo, cuide para que você não caia, construa um parapeito, use um cinto, vai subir uma escada muito alta, vê se a escada está firme, não coloca ali em qualquer lugar, não vai subir numa cadeira de plástico que está balançando. Não dá nada não, dá sim. Então toma esses cuidados, amém? Vamos lá, mais um detalhe. Provérbios, capítulo 3, versículos 21 e 22, diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Aqui a gente tem um ensinamento sobre bom senso, né? Equilíbrio e sensatez. Aí vai a outra parte. Eu falei do exercício, né? Agora eu vou falar do que a gente põe para dentro. Não só comida. Comida, remédio, né? Fumaça. A gente tem que tomar esses cuidados, gente. Fumaça. Vamos começar por mais leve. Seu carro tem ar, de vez em quando troca o filtro. Não só o filtro do motor, que tem gente que troca o filtro do motor, porque pode estragar dentro do motor, mas o filtro do ar-condicionado está forrado de sujeira, que é justamente onde você respira, né? Dá mais trabalho, viu, gente? Se achar que refazer retífica de carro dá trabalho, você imagina a retífica de pulmão, né? Não tem. Então, assim, é muita oração. Eu já vi pulmão, eu já ouvi história, na verdade, né, de uma prima nossa, né, amor, que teve um pulmão restaurado à base de oração. É um caso que um dia a gente, se tiver a oportunidade de conhecer o testemunho, a gente pode compartilhar com vocês. Mas, assim, coisa simples, ar-condicionado da sua casa. Vai lá, limpa o filtro de vez em quando, tá? Tem regras. Filtro do bebedouro de casa, né? Tem um filtro lá, você troca. Ele está lá para reter as partículas ruins. Então, se você não trocar ele de vez em quando, as partículas ruins vão passar e você vai tomar e vai fazer de conta que está achando que está tomando coisa boa. Remédio. Quanta gente toma remédio sem orientação médica? Né? Não estou falando de dipirona, né? Também não estou falando que você tem que sair tomando dipirona. É bom senso, equilíbrio. Né? Às vezes, eu tomo esse aqui que faz bem. No instantinho eu saro. No instantinho sara, mas e os efeitos disso? O corpo vai cobrando no longo prazo. Não é só antibiótico que faz mal. Tem um negocinho chamado Neossoro.
A Elisão uma vez perguntou para o nosso otorrino, né? Pode usar esse trem aqui? Ele, joga isso fora agora. Ah, por quê? Isso acaba com a sua vida. Aí realmente você vai lá ler lá. Porque aquele trem lá fala que você fazer uma gota. Tem gente que já faz esguicha. Compra de 2, né? Para levar para esguichar no nariz. Todo dia, todo dia. Aquilo lá acaba com a nossa saúde. Então, são coisinhas simples. Que é simples, sei lá, comprar. Mas faz um mal danado. Tomem cuidado com essas coisas. Comida. Comida, ó, comer é bom demais, né? Semana passada, retrasada, teve reunião de homens. Semana passada, né? Rapaz, mas cuida boa. Que Juliano ali, cadê o Juliano? Oh, Juliano. Comida é bom demais. Comer é bom demais. Só não gosta de comer. Quem fala que comer é ruim, né? É porque não sabe comer comida boa. Não comeu comida boa. Comida boa, você fala que é bom. E você quer fazer o que com ela? Comer? É bom demais. Mas assim, tem limite, né? Tem limite. Gente, alguém tinha que falar isso aqui. Então, assim, e vai ser eu. O pastor não tá, passou a bola, né? Confiou, acreditou, estamos aqui. Irmãos, eu como bem pra caramba. Eu já fui em rodízio de pizza e ficamos disputando ver quem ia comer mais pedaço. Olha que coisa feia. Isso foi depois que eu me converti ainda. Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, o crente não bebe, mas o que come, né? E geralmente vem uma risadinha depois, né? Aí vem uma risadinha, come mesmo, come mesmo, come mesmo, come mesmo. Come mesmo, come mesmo, né? Ah, gente, isso aí era uma... Não tô aqui para acusar, não, mas tô aqui para dar uma orientação. Vamos dar uma freada nesse negócio. Por quê? Uma hora a conta não vai fechar. E o corpo vai cobrar isso da gente. Se a gente comer muito mais do que aquilo que a gente precisa, não é só maior que a gente vai ficar. A gente vai prejudicar articulações. Tudo que a gente come vai para o sangue corre o corpo todo. Ele vai para a pele, ele vai para o cérebro. Vai entupir uma veia, vai entupir uma artéria, vai ter que ir para um hospital, vai fazer cateterismo. Não estou aqui para fazer terrorismo, mas eu percebo que o quê? Só depois que uma coisa dessa acontece que a pessoa para. Ah, eu vou fazer uma cirurgia. Aí faz a cirurgia para diminuir o peso. Beleza. Aí depois que faz a cirurgia, come tudo de novo. Porque não se adequou, não readequou a sua alimentação. Agradeça a Deus por essa saúde que você tem hoje. E mostra para Deus que você está preocupado com ela. Fala, Deus, eu quero dar o melhor. Quero dar o melhor da minha vida para o Senhor. Não só minha vida espiritual e emocional. Corpo físico também. Deus pode querer contar com... Deus vai contar com você para fazer determinada ação e, de repente, você pode não poder estar lá naquele momento porque não se cuidou. Então, a gente vê tanto uma geração que quer passar dos 100 anos, né? Acha bonito. Mas como é que foi ao longo desses 90 anos, 90, 100 anos? Foi com saúde ou foi debilitado? A gente tem que buscar agradar a Deus em todas as áreas. E agradecer Ele em todos os níveis. Amém? Como eu disse aqui, a intenção é que você seja grato pelo ar que respira, pela possibilidade de poder caminhar, curtir com a sua família aquilo que Deus te deu e ver os seus filhos crescerem, ver os seus netos crescerem com saúde. A gente fala tanto disso, né? A criança nasceu, o importante é ter saúde. Eu não ligo muito para a minha saúde, mas o importante é que meu filho nasça com saúde. O seu filho ele vai nascer com saúde se você tiver com saúde. A gente fala tanto da gravidez, né? Durante a gravidez não pode comer certas coisas que pode passar para a criança. É fato, gente. Isso é fato.
Só que depois que a criança nasce, se você não tiver uma adequada alimentação, por exemplo, ela vai comer o quê? Se você come salgadinho todo dia e toma refrigerante todo dia, o que a criança vai fazer? Vai comer salgadinho e refrigerante. Ela não vai comer ervilha se você não come. Eu quero que meu filho seja inteligente. A alimentação faz uma diferença absurda na vida da criança, formação cerebral dela. Então, se você só dá salgadinho para ela e refrigerante, uma bomba de açúcar e produtos químicos ali, aquilo ali não vai favorecer para o desenvolvimento cerebral dela. Agora, se você dá legumes, se você dá verdura, fruta, arroz, feijão, comida, aquilo vai favorecer porque ali tem elementos químicos, proteínas, vitaminas, que vão fazer com que ela tenha um desenvolvimento melhor. O dente dela vai nascer mais forte, gente. Vai evitar cárie. São coisas básicas. Nosso corpo foi feito de uma maneira para ter uma certa alimentação. Não é para comer ração. É gostoso comer um nugget? Eu amo. Meu filho, você fala para ele, vou fazer nugget. A alegria dele é fazer nugget. É uma delícia. Mas é assim, de vez em quando você faz um pouquinho e come. Porque é bom demais. Comer uma pizza é fantástico. Ontem a gente quase saiu para comer uma pizza. Não comemos, não deu certo, não dava tempo. Mas assim, é uma delícia, mas estabeleça limites. Estabeleça limites. Tomem cuidado com isso. Aqui é uma igreja que a gente percebe que tem muito amor. É uma igreja amorosa, trabalhadora. Tudo que foi construído aqui, gente, em um ano, eu nunca vi acontecer. Eu não sei, a Jo que está na empreitada há mais tempo, da maneira como foi feito, a gente tem um púlpito completo aqui, gente. Iluminação, espaço, ar. Conheço igrejas que já têm mais de 20 anos, não conseguiram ainda colocar um bendito de um ar-condicionado nessa terra quente de Ribeirão Preto. E aí, assim, a gente vê o quanto vocês são amorosos, o quanto vocês são gratos nesse sentido, investem tanto no reino do Senhor, investem nos seus filhos. A escolinha está sempre cheia de criança, teve a EBF aqui, todas as crianças vieram, foi uma ou outra só que não pôde vir. Esse investimento que é feito nelas é maravilhoso, que vocês fazem. Não faltam, sempre aqui no culto, buscando a Deus. Tem reunião de homens, vieram bastante homens. Tem congresso de mulheres, vem mulheres. Congresso de dança, vem. Trabalha. A gente tem um café da manhã uma vez por mês, todo mundo vem, traz as coisinhas, a gente come, um momento maravilhoso. Né? Quantos lugares carecem disso? Né? A gente vê o amor que vocês têm com as crianças, a gente vê lá, as crianças saem todas felizes. Vamos mostrar para o papai, vamos mostrar para a mamãe o desenho, eles todos felizes. Por quê? Porque em casa eles recebem essa atenção, esse amor todo. Mas esse detalhe do cuidar com o corpo, às vezes a gente percebe que falta um golinho. Então eu senti de fazer isso hoje. Tá?